pessoas. Então, eu sempre me interessei já na adolescência por questões relativas ao que é justo, ao que não é. Então, evidentemente isso, a primeira ideia que se tem não é para a carreira da magistratura, mas para a advocacia, para a formação jurídica, né? E aí busquei a faculdade de Direito, tá? Era uma das alternativas, porque por ter vindo do interior, minha outra alternativa seria agronomia, quer dizer, duas situações completamente distintas, mas acabei vindo para a faculdade de Direito, quer dizer, passei para a faculdade de Direito, e aí, diante dessa minha escolha pela faculdade de Direito, eu já procurei imediatamente um espaço no escritório de advocacia. Eu tinha 18 anos de idade, quer dizer, evidentemente que eu não ia conseguir um estágio, não conhecia muita gente, então eu fui trabalhar quase que como um estagiário informal, mas também fazia serviço de banco. Eu queria entrar no meio, tá? Então, optei por isso. Fui para o escritório de advocacia, já comecei a ter contato com cartórios, mas também fazia serviço de banco. O que tivesse que ser feito, eu faria. E ali dentro desse escritório eu fui começando a buscar o meu caminho, né? Consegui me formar, consegui concluir a faculdade de Direito, continuei advogando ali mesmo, tá? É um caminho muito difícil para o advogado também, para ocupar esse espaço, mas eu acho que o que me ajudou muito foi nunca ter parado de estudar, mesmo depois de ter concluído a faculdade de Direito, e mesmo não tendo ainda decidido o caminho do concurso público, eu nunca parei de estudar. Agora, estudava o tempo possível, eu acho que cada um tem o seu tempo, né? Então, trabalhar me impossibilitava de ficar 5, 6, 7 horas estudando. Mas se num determinado dia, se o meu tempo disponível era meia hora, eu vou estudar meia hora. Tá? Se o tempo disponível era 1 hora, eu vou estudar 1 hora. E faço isso até hoje. Tá? O professor nunca para de estudar, né? Não. O professor que para de estudar, ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir prestar um bom serviço. Então, mesmo quem não é professor, acho que ninguém, tá, que tem esse tipo de formação deve parar de estudar. Eu acho que a gente tem que morrer bem velhinho, mas estudando até o fim. O senhor já está na magistratura há quantos anos? Eu tenho 16 anos de magistratura. Tá? Fui juiz no interior muito tempo, depois fui juiz na Baixada Fluminense, e agora sou juiz numa vara de fazenda pública na capital. Eu consegui atrelar agora o magistério com a magistratura, porque eu sou professor de Direito Administrativo e na vara de fazenda pública eu convivo com os processos nos quais o Estado ou o município do Rio de Janeiro figuram como parte. Então eu consigo ali ligar o direito público, tá, que é a área onde eu leciono, com a atividade da magistratura. O senhor falou que leciona na Universidade Federal Fluminense, né? O senhor veio de lá, né? Era uma vontade de querer ser professor do local onde o senhor tinha estudado? Era uma paixão isso? Era assim, eu me formei na Universidade Federal Fluminense em Niterói e tinha muita vontade de ser professor, até por essa experiência com a minha mãe, quer dizer, a minha mãe como professora primária, eu vi o bem que ela fazia para as pessoas, quer dizer, alfabetizando as pessoas. E aí eu também na adolescência eu despertei para isso, falei, meu Deus, eu acho que não deve ter profissão mais gratificante no mundo, quer dizer, quando você pode interferir na vida de alguém para o bem. Então naquele momento eu resolvi ser professor e busquei a tentativa de ser professor na universidade onde eu me formei, que era a Universidade Federal Fluminense. Fiz um primeiro concurso, não passei, tá? E depois, mas fiz esse concurso logo assim que eu concluí o curso. Eu não estava preparado ainda, então não era o meu momento, mas fiz o concurso, até porque eu acho que fazer o concurso, ainda que sabendo que a preparação não é plena, mas aprende-se muito fazendo o concurso. E depois, num segundo momento, no outro concurso, eu consegui ingressar na Universidade Federal Fluminense como professor. E também estou lá há mais ou menos 16 anos já. Então não foi o concurso da sua vida ser juiz. O senhor fez vários outros concursos, mas como atividade fim ou meio? Ou seja, o senhor queria ser, desde o início, servidor, professor, atuar na administração pública? Ou não, isso aqui vai ser um meio para eu lá no final ser juiz? A minha intenção era conseguir ser magistrado e professor da Universidade Federal onde eu me formei, tá? Agora, eu vejo o concurso público até
porque trabalho muito com concursos, com candidatos, eu vejo o concurso público da seguinte forma: a pessoa deve ter em mente o concurso que ela deseja. Agora, quem não tem um suporte profissional de alguma outra forma, eu acho extremamente válido que essa pessoa busque outros concursos intermediários. Por quê? É muito mais fácil você se preparar para aquele grande concurso, para aquele concurso que você deseja, tendo um contra-cheque atrás. Desculpa a expressão que não é muito técnica, mas é o seguinte: é mais fácil você se preparar tendo um salário certinho, tá? Tendo o seu trabalho. Então, às vezes, o concurso para uma outra carreira pode ser um meio, tá? Um instrumento para você chegar ao seu objetivo maior. Eu respeito muito até posicionamento em sentido contrário, pessoas que só fazem um concurso para o que eles querem. Mas eu acho que cada um tem a sua realidade. Talvez a realidade de algumas pessoas seja essa: olha, é muito difícil para que eu me prepare para aquele concurso do qual eu sonho, se eu estou desempregado. É muito difícil isso, sabendo que a sua família tem lá necessidades que você não pode atender. Então, às vezes, fazer um outro concurso, tá, que ainda não é o seu sonho, tá, mas conseguir o sucesso nesse concurso vai te dar muito mais tranquilidade, porque você busca, ao final, o seu objetivo. Por que não antecipar a estabilidade para se chegar ao concurso da vida, não é verdade? Professor, o senhor também foi juiz eleitoral. Nós estamos num ano eleitoral. E o senhor também foi coordenador da propaganda eleitoral, que está sendo muito polêmica esse ano, não é verdade? O que o senhor viu de mais ou de menos enquanto juiz eleitoral? O que está faltando para que o povo deixe de se vender, ou vender o seu voto? Principalmente aquele voto de cabresto, e o senhor falou que foi juiz eleitoral do interior, o senhor veio do interior, né? Isso é muito comum ainda hoje em dia, o tal voto de cabresto? No interior, os problemas do processo eleitoral são problemas diferentes, não é isso? Quer dizer, no interior é muito comum a tentativa da compra de voto, quer dizer, do voto em troca de favores, a transferência fraudulenta de eleitores para determinados municípios, já que no universo, por exemplo, na eleição municipal, às vezes um candidato se elege vereador no interior com 300, 400 votos. Então essa migração fraudulenta de eleitores é um fator que pode interferir seriamente nas eleições. Agora, o principal, e nesse ponto eu sou otimista, eu acho que o povo brasileiro tem evoluído. Nesse processo também, porque nós temos eleições a cada 2 anos, quer dizer, eleições nacionais ou eleições municipais. E eu tenho observado que as pessoas estão mais conscientes. E aí são várias questões. A primeira delas, essa tentativa de compra de votos. Eu acho que o eleitor tem que ter em mente o seguinte: o candidato ele tem que assumir um compromisso, não individual com as pessoas, ele tem que assumir um compromisso com aquela comunidade. Não adianta o candidato que chega lá, oferece ali cesta básica, oferece um jogo de camisa para o time de futebol da comunidade, e depois só volta 4 anos depois, tá? Com aquela cara de pau para pedir voto e oferecer essas mesmas vantagens. E aí o que acontece? Aquele eleitor que vendeu, entre aspas, o seu voto por um jogo de camisa, por uma cesta básica, vai ficar 4 anos sem ter uma escola digna para pôr o seu filho, vai ficar mais 4 anos sem ter um hospital público, tá? Que atenda de forma satisfatória as suas necessidades. Então, ele é conivente com isso tudo. Por quê? Literalmente vendeu o seu voto. Então é preciso que as pessoas cobrem dos candidatos compromissos com a comunidade, tá? E aquele candidato que não honrar seu compromisso, ele não tem que ser recebido, tá, por aquela comunidade. Tá? Não aceitar ele de volta ali. Por quê? Porque ele não honrou a palavra dada. Então, esse é um primeiro fator. Agora, existem outras questões extremamente importantes na eleição, que são, por exemplo, a propaganda eleitoral, a propaganda fraudulenta, a interferência, às vezes, dos meios de comunicação e a questão do registro da candidatura, que o Estado do Rio de Janeiro hoje está dando um exemplo, porque foi o primeiro a levantar a bandeira efetiva da moralidade eleitoral, do rigor maior com o registro de candidaturas, para não permitir que pessoas que manifestamente não preenchem os requisitos previstos na Constituição sejam candidatos. E o que o senhor acha dessa atitude corajosa, digamos assim, do desembargador Roberto Vider, presidente aqui do TRE-RJ, muitas vezes contrária a outras opiniões,
inclusive do TSE, inclusive da população, inclusive da mídia em alguns momentos, quando deveria ser justamente ao contrário, afinal de contas está zelando ali pela moralidade, não é verdade?